Se você já terminou a reserva de emergência e quer começar a investir ou analisar ações, mas não sabe qual empresa escolher para estudar, mas infelizmente você encontra sempre conteúdos picotados ou bem complexos ou com tantos detalhes que você fica desanimado e não sabe por onde começar. Bom, se esse é o caso, você está no lugar certo, pois no vídeo de hoje eu te ensinarei 5 passos importantes que você, investidor iniciante ou não, precisa ficar atento antes de escolher uma ação de uma boa empresa para avaliar e, consequentemente, investir. Fala, people! Aqui é o Titio Marcos. Bom, e realmente eu tenho que admitir que sei como é se sentir perdido, ou por não encontrar um caminho claro ou específico com os passos bem definidos, ou até mesmo por ter tanto material disponível na internet que isso acaba causando um bloqueio na gente, impedindo de dar o próximo passo, de ir para a renda variável, escolhendo qual empresa ou fundo imobiliário investir. Pensa comigo, são mais de 300 empresas listadas na Bolsa de Valores, um monte de gente dando dicas na internet, casas de análise querendo que você compre e venda toda hora, assim você movimenta a carteira e ainda gera dinheiro para eles, já que você tem que pagar os relatórios. Muita gente vende cursos fornecendo diversos tutoriais, onde você adquire um método mágico, um método infalível com diversos indicadores. Mas e você? O que você de fato precisa para iniciar na renda variável ou fazer escolhas mais estáveis nos seus investimentos em ações para parar de ficar o tempo todo girando a roda? Bom, você precisa ir com calma e estudar para aprender como analisar. Assim você irá ler os relatórios e conseguir enxergar se alguém está tentando te enganar ou se aquela decisão de investimento é boa ou não para você. Então é fundamental que você aprenda isso. Bom, o primeiro passo é simples, mas não é fácil. Saiba a ação que você quer analisar. Pode parecer palhaçada, mas muita gente não faz a menor ideia de qual ação quer começar a analisar para compor a sua carteira de investimentos. Se esse é o seu caso, saiba que toda empresa é dividida, segmentada em setores na Bolsa de Valores. Uma boa escolha para começar seria olhar, analisar as empresas de setores perenes, ou seja, os setores que permearam e permearão sempre a nossa sociedade. Para ajudar nessa escolha, eu gosto muito de usar a frase do famoso investidor, pelo menos é atribuída a ele, Luiz Barsi, que é investidor pessoa física da Bolsa de Valores que construiu um patrimônio bilionário, focando no longo prazo e em empresas boas pagadoras de dividendos. E ele diz mais ou menos assim: um ser humano sempre vai precisar ter luz, sempre vai utilizar água, vai ter que lidar e guardar o seu dinheiro em algum lugar. Não vai deixar de usar o telefone e possivelmente a internet. E, na medida do possível, não vai deixar de se precaver. Repare quanto conhecimento está dentro dessa simples frase. Inclusive, uma carteira de investimentos para o investidor que deseja começar poderia ser escolhendo boas empresas de cada setor mencionado. Concorda comigo? Bom, se você concorda, então deixa o like nesse vídeo. Não vai demorar 2 segundos e assim eu e principalmente o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para as pessoas e vai começar a divulgar esse vídeo cada vez mais. Repare uma coisa, só podemos escolher uma empresa para analisar, na verdade, quando escolhemos o setor. Então o primeiro passo poderia ser remodelado para, de fato, escolher primeiro o setor que a gente precisa analisar. Pois para analisar e comparar uma empresa de verdade, devemos compará-las usando os números dessa empresa em relação a empresas do mesmo setor. O que nos leva ao passo número 2, que é entender como o setor funciona e gera a sua receita. Se a gente escolhe o setor bancário, devemos entender como ele funciona, como um banco ganha dinheiro. Então, o banco ganha dinheiro basicamente dessas duas formas, emprestando dinheiro e cobrando taxas. Já se a gente escolhe empresas do setor de energia, devemos entender como está dividido o setor neste segmento. Por exemplo, existe a produção de energia, a distribuição de energia e a transmissão. Então, entender quais empresas trabalham em cada setor e como ele funciona. Isso é o mínimo do mínimo. Você tem que entender como, de fato, aquele setor ganha dinheiro e como ele funciona, para depois você entender os números de cada empresa. Então, teremos empresas boas que terão grandes endividamentos, como teremos empresas ruins que não terão dívidas. Vai depender realmente de cada setor analisado.
A partir desse momento, a gente tem que ir para o terceiro passo, que é analisar quais são os indicadores mais importantes para determinar a saúde financeira daquela empresa e, de fato, o papel dela dentro daquele setor. Esse é um dos passos mais difíceis de se conseguir, porque além de saber para que serve cada indicador, nós temos que saber qual é o mais útil para aquele setor e para aquelas empresas que a gente está analisando. Eu vou abrir aqui um parênteses muito importante, mas você pode pular. É só olhar aqui na descrição do vídeo, onde eu vou para o passo número 4. Mas eu vou mencionar aqui duas coisas muito importantes para você que é marinheiro de primeira viagem. As empresas precisam prestar contas aos seus acionistas e ao mercado, expondo nele um resumo sobre todo o seu negócio, quais foram as compras e vendas efetuadas, as despesas envolvidas na atividade, impostos, encargos, além do lucro obtido por elas no desenvolvimento do seu negócio. Esse informe chama balanço patrimonial. Como vocês podem ver aqui um exemplo na tela. Podemos considerar a periodicidade dessa divulgação já como um fator relevante para a escolha de boas empresas em que vamos investir nosso dinheiro. Pois se elas não divulgam os relatórios, como os investidores vão ter clareza do negócio e vão conseguir analisar? Se você já investiu em uma empresa e nunca viu um balanço patrimonial dela, isso não é um bom sinal. Infelizmente não. Mas você não precisa ficar com medo, pois vou te ensinar a entender essas linhas de forma prática, para você pelo menos ver uma única vez e saber daí como você chega nos indicadores, ok? Se é do seu interesse ver mais vídeos sobre bolsa de valores, como analisar investimentos ou analisar empresas, deixe o seu comentário com a hashtag bolsa de valores. Se a gente alcançar 100 comentários e 50 likes, eu faço mais um vídeo para vocês, pois assim eu vou entender que vocês querem ver mais conteúdos como esse aqui. Então, eu vou focar aqui nos indicadores fundamentalistas, porque existem indicadores ligados a outro tipo de análise de ações que se chamam indicadores técnicos, que eu não vou abordar nesse vídeo. Meu foco é no longo prazo e me tornar sócio de empresas. Então eu vou querer estudar os indicadores fundamentalistas. Então os indicadores fundamentalistas nada mais são do que dados calculados a partir do balanço da empresa que calculamos considerando um intervalo de tempo em que a empresa desenvolveu sua atividade comercial, e esses indicadores são capazes de demonstrar como foi a performance dela naquele período. Ou seja, eles retratam o passado e não o futuro. Os indicadores podem ser divididos em duas categorias: os indicadores de balanço e os indicadores de mercado. Os indicadores de balanço, como o próprio nome já diz, são indicadores que utilizam apenas informações contidas nos balanços. Eles se mantêm inalterados até que a empresa divulgue um próximo dado do seu negócio. Alguns bem conhecidos e importantes é a rentabilidade sobre patrimônio líquido, ou o ROI, o grau de endividamento, a margem líquida ou bruta, o lucro por ação e por aí vai. Temos também os indicadores de mercado, que são aqueles que utilizam as informações do balanço e dados do mercado em seu cálculo. Basicamente, o preço que a empresa está valendo naquele momento. Então, pode ocorrer uma variação nesses indicadores. Os famosos indicadores de mercado, os mais famosos, é o preço sobre o lucro, o dividend yield, o payout e alguns outros, que a gente vai falar em breve nos próximos vídeos. Repare que parece difícil, mas não é. Você só precisa entender qual é o papel de cada indicador e sua relevância na análise de cada setor, pois nem todos serão relevantes quando a gente for de fato analisar uma ação de uma empresa e as suas concorrentes. Mas lembre-se que fazer uma análise apenas se baseando em indicadores é um risco, já que o futuro da empresa vai depender de outros fatores. E o indicador só vai mencionar o que aconteceu no passado. Claro que a gente pode tomar isso como base para prever algumas coisas para o futuro, mas não podemos nos guiar apenas com isso. Infelizmente, muita gente já para a análise por aqui, pois nem querem estudar, preferem copiar as carteiras dos influenciadores famosos ou seguir dicas quentes de gente que quer multiplicar seu patrimônio em 4 vezes rapidamente. E se você for uma dessas pessoas, pode sair desse vídeo. Ele não foi feito para você. Simples assim. Mas se você continuou, saiba que a minha missão é descomplicar essa análise inicial. Já tenho 2 caminhos a seguir. O primeiro é fazer vídeos para você entender os principais termos de um balanço financeiro. E o segundo é elaborar vídeos para te mostrar quais são e como usar os principais indicadores nas suas análises. Após escolher os indicadores para realizar a sua análise e ter realizado a comparação desses indicadores com as empresas do mesmo setor, você vai para o 4º passo, que é analisar a perspectiva daquele negócio e se aquilo vai se manter
nos próximos anos e no futuro. Nesse passo, você precisa analisar 3 coisas. Primeiro é a maneira como a empresa realiza aquele negócio. Será que aquilo pode ser substituído no futuro? Será que, de fato, é um negócio que tem um grande diferencial? A segunda pergunta é como está o market share dessa empresa? Ou seja, qual é a fatia do mercado em termos de clientes que ela possui? Os clientes que ela possui estão satisfeitos? Se, por acaso, ao longo do tempo, o market share, ou seja, a parcela que ela detém do mercado de consumidores que ela tem como cliente, vai diminuindo ao longo do tempo, quer dizer que ela não está agradando seus clientes, fornecendo um diferencial para que eles continuem apoiando a marca ou o serviço ou produto que eles estão vendendo. Bom, como toda empresa pretende crescer, e se ela não pretender crescer, ela tem que fechar as portas, uma coisa que você tem que se perguntar, que é a terceira pergunta, é: quais são os projetos que essa empresa pretende aplicar ou realizar no futuro? Como ela vai lidar com a concorrência ou quais são os projetos que estão em andamento? Para fazer esse passo na prática, o ideal seria acessar o site de relação de investidores, só colocar RI e o nome da empresa, e você precisa ler, se comunicar com ela, mandar um e-mail e fazer essas perguntas. Quais são seus diferenciais? Quais projetos ela pretende criar ou está em fase de implementação? Como ela pretende lidar com a concorrência? É simples, concorda? Mas é sim trabalhoso. Repara que tem toda uma trajetória para ser feita. É por isso que eu acho muito estranho quando as pessoas me mostram uma carteira com 20, 30, 40 ações. Será que ela fez essa análise em todas elas? Será que ela pelo menos se dedicou um pouquinho para entender como funciona aquele negócio? Eu acho muito difícil. Finalmente chegamos ao passo 5, que é comprar a ação. Eu ensinei aqui como realizar esse investimento na prática, mas o que eu quero que você faça é muito mais do que se alienar em apertar um botão. Não é esta a proposta do canal. Neste momento você precisa responder 2 perguntas. Mais uma vez, quanto da minha carteira eu vou destinar para este setor ou para as empresas que eu escolhi deste setor? A segunda pergunta é: eu vou comprar agora? Será que o preço dessa ação está caro ou barato? Ou será que isso não importa para você? É verdade que é impossível prever o preço de uma ação. Se fosse possível, todo mundo compraria a Magazine Luiza a R$1, pois estava super barata e a gente saberia que ela ia crescer ao longo do tempo, não é mesmo? Mas palhaçadas à parte, realmente existem técnicas que podem ser empregadas para estimar o valor de um negócio e assim você pode comparar com o preço que esse negócio está valendo hoje. Essa técnica se chama valuation e existem diversas formas de empregar isso na prática. Uma bem complexa mesmo, e uma mais simples, envolvendo os próprios indicadores que eu falei lá no início do vídeo. Mais uma vez, confie em mim, eu vou ensinar como a gente pode analisar de forma simples, usando esses indicadores, estimar de forma um pouco grosseira o preço de uma empresa e, de fato, saber se ela está barata ou cara em relação a esse tipo de análise. Eu espero que tenha ficado claro nesse vídeo que antes de analisar uma ação, precisamos saber 5 coisas super importantes. Como, por exemplo, como analisar e escolher os melhores setores. Como aquele setor em especial ganha dinheiro. A partir daí, quais são os principais indicadores que aquele setor utiliza para que a gente possa fazer análise entre as empresas, fazendo aquela comparação que eu mencionei lá no início do vídeo. É nessa terceira pergunta que, de fato, vamos analisar a ação, comparando ela com as suas irmãs. Para isso, você precisa entender como funciona cada indicador. E isso você vai aprender comigo. Em quarto lugar, você precisa entender qual é o diferencial daquela empresa e quais são as perspectivas de crescimento dela dentro daquele setor. E se aquele setor vai se perpetuar ou continuar crescendo no futuro. E em quinto lugar, mas não menos importante, você precisa aplicar algumas técnicas para ver se aquele preço faz sentido para o negócio escolhido. E de fato, comparar essa ação com o preço das suas irmãs no mesmo setor. Se você quer ver esses vídeos onde eu te ensino a ler um balanço, entender os indicadores, pegando os relatórios e destrinchando tudo isso na prática, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for lançado. Deixe o seu like e um comentário dizendo qual indicador você usa mais para analisar uma ação, quais são os setores que você mais gosta de analisar, tem algum setor que você nunca investiu ou nunca investiria? Tem uma sugestão de vídeo aqui para mim? Digita um comentário que eu vou saber e assim eu faço mais vídeos especialmente para você. Eu espero que vocês fiquem cada vez mais ricos com as dicas do tio. Grande abraço e até a próxima!